Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Estão prontos? Passaram óleo nas costas? Então vamos lá. Aproveitando que estão de pés, abram suas Bíblias comigo no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 50, versículo 20. Lerei o texto usando a Nova Almeida Atualizada, NAA. Diz assim o texto sagrado. São palavras de José para os seus irmãos, com quem ele se encontrou no Egito e lhes deu abrigo, uma vez ele ministro da fazenda daquele país, governador naquelas terras. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. E você diz amém e graças a Deus. Pode tomar o seu assento, muito obrigado. Queridos irmãos e irmãs, todos nós conhecemos a história de José, filho de Jacó. Todos nós sabemos como ele foi tratado pelos seus irmãos devido à inveja que tinham dele, as armadilhas que lhe aprontaram, venderam-no para os estrangeiros, deram-no por morto em relatório prestado ao seu pai, que passou anos sem saber do real paradeiro deste seu amado filho. Mas finalmente o desfecho da história é um dos mais emocionantes em toda a Bíblia Sagrada. José, depois de muitos perrengues na vida, mas sempre fiel a Deus, sempre zeloso nos compromissos que assumia, sempre muito responsável, Deus o exaltou em cada canto que ele se encontrava, em cada terreno que ele pisava, e o final da história é José como a segunda pessoa mais importante de todo o grande e vasto império antigo, quando ele interpretou os sonhos do faraó e orientou por inspiração divina as providências que o Estado deveria tomar para se livrar ou ao menos mitigar uma grave crise que se avizinhava. José, que sai da casa de seu pai, vai ao Egito para se tornar governador ou ministro da economia daquela nação, compondo assim o alto escalão do governo egípcio. E o que é ainda mais emocionante não é nem essa ascensão de José, que já seria muito interessante de nós observarmos, e os nossos colegas pregadores sempre frisam muito, né? Essa virada na vida de José, de um escravo para um governador. Mas o que eu julgo ainda mais emocionante é o reencontro de José com seus irmãos, que o odiavam e que o venderam. José não alimenta mágoa, José não alimenta sentimento revanchista. José, ele demonstra compaixão e acolhimento para com seus irmãos. E depois de alguns episódios que mesclam emoção com bom humor, inclusive nas últimas páginas do Gênesis, nós temos essa declaração de José que tomo e explico o porquê de ter feito essa leitura. José disse: vocês, meus irmãos, planejaram o mal contra mim. A intenção de vocês era maligna. Porém Deus, aquele que governa o universo, aquele que é onisciente, onipotente, ele tornou o mal que vocês planejaram contra mim em bem, e não só para me favorecer pessoal e individualmente, mas para favorecer vocês mesmos, como vocês estão vendo agora, para preservar a vida de vocês, da nossa família, e por que não dizer até mesmo dos estrangeiros, entre os quais estamos agora, os egípcios. E aí, meus irmãos, esse texto eu acho ele bem interessante, e ele vem bem a calhar dentro da proposta do nosso tema dessa segunda ministração. E hoje eu estou ministrando a primeira aula
Em seguida, o pastor Edenilson vai fechar. E eu acho que posso dizer dele o que João Batista disse de Jesus: depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Então, o que faltar aqui na minha ministração, vocês fiquem tranquilos, que o pastor Edenilson com certeza não vai deixar faltar. Mas o tema dessa ministração, sobre oportunidades para a educação cristã em meio às necessidades da pós-modernidade, esse texto bíblico nos faz perceber que diante das necessidades, diante das crises, diante dos reveses da vida, Deus sabe, com o conhecimento perfeito, absoluto e irretocável que Ele tem, Ele sabe fazer das trevas vir à luz, e Ele sabe converter o mal em bem, para a glória dEle e para benefício nosso. Nós trabalhamos ontem, tanto a professora Elita quanto eu, o pastor Edenilson hoje também vai tocar um pouco nisso, creio, pelo texto que está na apostila, sobre os aspectos da pós-modernidade, os aspectos negativos que geralmente exploramos. Hoje aqui eu vou numa toada mais positiva, mas Deus, Ele pode se apropriar desse nosso tempo, das circunstâncias e desses movimentos filosóficos, culturais, sociais. Deus pode se apropriar de tudo isso, que por vezes o diabo planejou fazer-nos mal, que por vezes a intenção dos homens descrentes e infiéis era uma má intenção, mas Deus, de forma soberana e maravilhosa, naquela ciência que é tão alta, como disse Davi no Salmo 139, que nós não podemos alcançá-la, Deus pode pegar tudo isso que o diabo planejou e que os homens planejaram para o nosso mal e transformar isso em bem e dar boa utilidade. E aonde parecia que haveria morte, vai haver vida. Onde parecia que só haveria desgraça, Deus faz surgir e resplandecer a graça. Quem pode adorar a esse Deus de sabedoria, de conhecimento, excelso, sublime e elevadíssimo? É o nosso Deus. Então, eu quero trabalhar com essa proposta essa noite, de que a pós-modernidade, com as suas facetas negativas, que foram exploradas ontem, serão ainda um pouco exploradas hoje, pode ser um tempo de muita oportunidade para produzirmos bons frutos para a glória de Deus. E aí, enquanto eu preparava o texto, eu me lembrei de uma frase da irmã Susana Wesley, que está aí na abertura do texto. Susana foi a mãe de ninguém mais, ninguém menos que John Wesley, famoso pregador inglês do século XVIII. O John, pregador, teólogo, e o seu irmão, Charles Wesley, compositor, cantor, uma dupla de irmãos abençoadíssima. Foram pioneiros do grande despertamento espiritual europeu do século XVIII. E a mãe deles, a matriarca desta família, eu citei 2 filhos, mas tinham mais de 10, uma mulher à frente de seu tempo, uma professora de mão cheia, uma teóloga, ela declarou que as necessidades dos homens são oportunidades para Deus. E eu quero que vocês abracem essa ideia esta noite. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Vamos todos dizendo 3? 1, 2, 3. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Em nossas crises, Deus encontra a oportunidade de fazer algo novo. Em nossas necessidades, Deus encontra a oportunidade de fazer milagres. Então daqui para frente você nunca mais vai amaldiçoar a necessidade. Você nunca mais vai murmurar da crise. Você vai, como Paulo, discernir que na sua fraqueza Deus te faz forte, que na tua necessidade Deus opera milagres, tais quais você nunca experimentaria em outras ocasiões que não essas de necessidade. Foi durante 40 anos peregrinando no deserto que o povo de Israel experimentou os maiores milagres que ele jamais viu antes de Cristo Jesus. Pode ler a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro, de Gênesis até Malaquias. Você não vai ver em toda a história de Israel tão grandes milagres quanto aqueles efetuados durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? A nossa peregrinação neste deserto da vida que estamos atravessando rumo a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, é uma oportunidade de Deus realizar por nós, em nós e através de nós grandes feitos que redundarão em glória para o seu nome, edificação para a igreja e salvação para os pecadores. Quem me entende, diga amém.
Bem, ditas essas coisas então, no texto da página 13, na apostila que você tem em mãos e já está com ela aberta com certeza, nós temos aí o primeiro ponto de introdução, um novo tempo, novos desafios, novas oportunidades, onde digo que a pós-modernidade é frequentemente retratada como um tempo de crise para a fé cristã. Crise de valores, crise de identidade, né? Ninguém mais lá fora, eu digo, né? Sabe o que é, quem é, de onde veio, o que faz aqui, para onde vai. Crise de verdade, né? Como vimos, a verdade sendo relativizada, as narrativas ganhando cada vez mais espaço, e também crise de autoridade, né? A falta de referenciais, a falta de respeito para com as autoridades, tanto em termos pessoais quanto institucionais. E eu sigo dizendo, de fato vivemos uma era marcada pela desconfiança, porque se na modernidade havia muita certeza, muita confiança na ciência e na tecnologia, superada a idade moderna, superando a idade média e entrando na idade moderna, os homens diziam, pronto, nós temos ciência, nós temos tecnologia, nós caminharemos para um paraíso na terra. E aí o mundo foi alvejado por 2 grandes guerras mundiais. Foi um grande golpe na modernidade. O homem percebeu que a ciência e a tecnologia não podem prover segurança, estabilidade. Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Aquele clima, aquele conflito que já tem dizimado a vida de muita gente, envolvendo Israel e o Irã. Não bastasse a guerra que já vinha se arrastando entre Rússia e Ucrânia, além de muitas guerras civis no continente africano, novamente Israel se vê no meio de um conflito. E os grandes chefes de Estado pelo mundo já cogitam estarmos na iminência de uma 3ª grande guerra mundial. Diga misericórdia. Vamos orar pela paz no mundo, né, meus irmãos? Paulo nos ensina na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, a orarmos para que tenhamos dias tranquilos e sossegados no mundo. Mas a depender dos homens, é 3ª guerra mesmo. A depender da humanidade descrente, infiel, nós caminharemos para uma catástrofe sem precedentes. Mas, como disse Malaquias, eu digo aqui essa noite, para vós que esperais no meu nome, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura sobre suas asas. Mas aí a pós-modernidade, ela é caracterizada pela desconfiança, a incredulidade cada vez maior. Vejam como o ateísmo tem crescido a passos acelerados no continente europeu, por exemplo. A Europa, que já foi berço de grandes avivamentos espirituais. Eu falei do avivamento liderado por John Wesley, Charles Wesley e seus amigos no século XVIII. Século XIX, da mesma forma, grandes explosões pentecostais, como por exemplo no país de Gales, sob liderança do jovem Evan Roberts. Mas hoje a Europa está carecendo de missionários. Vejam vocês, o berço da reforma protestante, no século XVI, Martinho Lutero e companhia, enviando missionários para o mundo inteiro para pregar a mensagem da salvação pela fé, hoje carece que nós aqui enviemos missionários atravessando o Atlântico para poder evangelizar novamente a Europa, pois a Europa vive um período alongado de ceticismo, incredulidade e esfriamento espiritual. Mas é uma janela de oportunidade para a igreja brasileira agora fazer missões, não apenas na África, mas também no continente europeu. E não se engane, porque embora no continente europeu tenhamos nações ricas, poderosas, são ricas e poderosas materialmente, mas pobres, famintas, paupérrimas, miseráveis espiritualmente. Mas o fogo que arde em nós essa noite, ele tem a característica de se espalhar, de se alastrar, e eu creio que este fogo vai se alastrar, e não tem água de Oceano Atlântico que apague esse fogo. Ele vai alcançar a África, vai alcançar a Europa, e nós veremos um novo despertar do Espírito Santo nesses últimos dias. Quem está nessa fé comigo essa noite? Vivemos em uma era marcada pela desconfiança. Lá fora, aqui não, aqui nós somos um povo de fé, nós somos um povo de confiança. Dizemos, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Desconfiança em relação a verdades absolutas. Uma época marcada pela exaltação da subjetividade, isso é, a verdade de cada um, a interpretação de cada um, a narrativa de cada um, e pela relativização de princípios éticos e morais, que ontem eu disse para vocês, nós temos uma ética firme e uma doutrina sólida, não adaptável, ajustável às tendências de momento, mas firmadas na palavra de Deus, que é eterna e imutável. Eu sigo dizendo que a Bíblia, no entanto, mostra que Deus sempre usou contextos desafiadores para inspirar grandes talentos
e para fazer avançar o seu reino entre os homens. É na crise de escravidão dos hebreus no Egito que Deus vai ao encontro de um Moisés, no Monte Sinai, para tirá-lo do pastoreio e fazer dele o líder libertador e um grande legislador que ele foi para Israel. É no tempo de crise que Deus vai procurar um Gideão, pisando trigo onde se devia pisar uvas, e lhe diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. É no tempo de crise, quando um Golias se levanta, que Deus vai buscar no meio do pasto um menino Davi, adolescente de pouca idade, que não tinha nenhum treinamento militar. Mas olha como Deus é irônico. Deus não foi em busca de um soldado formado nos quartéis de Israel. Ele foi buscar um soldado formado no seu quartel, no quartel divino, lá no campo, afastado dos olhares da multidão. E faz com que aquele garoto se torne um soldado vencedor no conflito contra Golias, um líder para o exército de Israel e em seguida o mais importante rei que Israel conheceu. É nos tempos de crise que Deus levanta profetas. É nos tempos de crise que Deus traz, quando Israel está subjugado pelo Império Romano, Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo para salvar Israel, romanos e nós brasileiros do lado de cá também. É no tempo de crise que Deus levanta talentos, que Deus levanta vocacionados, que Deus levanta homens e mulheres para usá-los com poder, autoridade, sabedoria, criatividade e inteligência para fazerem a diferença em meio a uma geração má e corrompida. E eu quero lhes dizer, Assembleia de Deus em Santarém hoje, que nesse tempo de crise que estamos vivendo, Deus está passando o olho dele sobre essa congregação esta noite. E Ele está em busca dos Davis, dos Daniéis, dos Josés, dos Moisés. Ele está em busca das Déboras para liderar o exército de Deus. Ele está em busca de Esté, menina bonita e inteligente, para tomar a dianteira e livrar os que estão sendo encaminhados à morte. Será que há entre nós esta noite voluntários? Será que há entre nós esta noite servos disponíveis? Será que há esta noite alguém que poderá dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Porque tem muita gente dizendo: eis-me aqui, envia aquela ali. Mas que nós sejamos como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E que nós não sejamos crentes que dá trabalho, sejamos crentes que trabalham. Diga para a pessoa do seu lado: não dê trabalho, trabalhe. O crente que gosta de dar trabalho, ele canta: eu quero dar trabalho ao meu pastor. Mas o crente salvo, santo e sábio, ele canta: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e a EBD eu frequentar, se na vinha do Senhor. Não foi lá uma poesia tão, né? Mas valeu poeta, valeu. Então estamos vivendo tempos que são de crise, tempos complexos, mas também tempos férteis em oportunidade. A pós-modernidade, com todas as suas contradições, abre portas inesperadas para a educação cristã criativa. Diga comigo: educação cristã criativa, profunda e transformadora. São predicativos que nós temos que perseguir na educação cristã. Temos que ser obreiros neste tão importante ministério de ensino que Deus confiou à igreja, trabalhando com essa perspectiva da criatividade, da profundidade e da transformação. Não sejamos professores monótonos, não sejamos professores melancólicos, não nos contentemos com aulas tímidas, inibidas, superficiais, rasas. Não, sejamos professores fervorosos, alegres, dinâmicos, que nossos alunos, ao entrar em nossa sala de aula, sintam sim uma verdadeira fornalha de Deus. Até porque já lhes disse ontem e repito, nós somos oleiros. Então que os alunos, ao chegarem em nossas aulas, sintam alta temperatura. Isso aqui não é sessão da Globo não, mas tem que ser temperatura máxima. Quem está comigo aqui? Não é porque é a aula que tem que ser monótona,
Não é porque a aula que tem que ser uma coisa enfadonha, cansativa. Não é porque a aula que tem que ser lento. É aula, sim. E o método de aula é diferente do método de pregação. A pregação é mais vibração, é mais enérgica, é mais espontânea. A aula é mais concatenada, é mais reflexão, é mais pensada. Entretanto, ainda que a aula tenha uma metodologia diferente da pregação, ela precisa, assim como a pregação, ter o azeite do Espírito Santo sobre ela, ter a graça do Espírito Santo correndo. Nossos alunos precisam sentir o calor da presença de Deus e da palavra operando e transformando. Quem entende isso aqui essa noite, em nome de Jesus? Pronto. Assim precisamos, eu digo aí no último parágrafo da página 13, assim precisamos, enquanto sábios professores cristãos, enxergar, além das ameaças espirituais ou ideologias deste tempo, e identificar as janelas de oportunidade para comunicar o Evangelho com sabedoria, responder às inquietações modernas com clareza bíblica e usar os recursos tecnológicos disponíveis como aliados poderosos na missão de ensinar a palavra de Deus. Vire a página comigo, vá para a página 14. No ponto 2 eu digo, compreendendo o cenário pós-moderno, necessidades que revelam oportunidades. A pós-modernidade trouxe uma série de mudanças significativas na forma como as pessoas pensam, se comunicam, se relacionam. Algumas dessas características representam desafios, mas também revelam necessidades profundas que podem ser atendidas pela fé cristã. Uma das características da pós-modernidade, que a professora Elita e eu também trabalhamos ontem, é a sede por autenticidade. Nós queremos, o mundo anseia por autenticidade. E nem importa se a pessoa está fazendo uma coisa certa ou errada, as pessoas querem que ela seja autêntica, mesmo que, permitam-me a expressão, vivendo no desmantelo. Mas se é algo autêntico, se a pessoa está expondo quem ela realmente é, isso gera muita audiência e engajamento. Vejam, por exemplo, os influenciadores digitais, vejam, por exemplo, os reality shows da televisão. Isso gera uma audiência medonha. Por quê? Porque ali as pessoas veem quem os outros realmente são. E é isso que elas querem. De alguma forma elas até se identificam com a verdade que essas pessoas ali refletem sobre as suas identidades. As novas gerações estão cansadas de discursos vazios, discursos políticos redundantes apenas para impressionar, mas cheios de hipocrisia. Elas buscam coerência, foi assim que eu terminei ontem, não é? Falando sobre coerência entre palavras e ações. Digam comigo, coerência entre o que se diz e o que se faz. Irmãos, o mundo está sedento por coerência. E visto que o mundo tem essa sede, nenhum lugar no mundo é melhor para aliarmos palavra com vida do que na igreja. A igreja precisa ser essa comunidade onde o que se diz é o que se vive é o que pode ser dito. Professor de escola bíblica dominical, ele precisa ter autoridade. E a autoridade do professor pende do seu conhecimento, mas também da sua vida. Professor que tem conhecimento, mas não tem vida, os alunos vão recriminá-lo e vão dizer, ele ensina muito bem, mas olha o desmantelo que ele vive. Tem uma aula muito boa, tem uma palavra muito boa, mas o cara já está no 4º, 5º casamento. Ensina muito bem, mas o nome está pendurado em tudo que é comércio dentro de Santarém. Ensina muito bem, mas isso aí não é flor que se cheire. Quando o professor não é flor que se cheire, ele acaba dispersando a atenção e o interesse dos membros da igreja. Os irmãos não querem. Eu vou lá assistir aula com aquele trambiqueiro, eu vou lá assistir aula com aquele sem vergonha, namorador, mentiroso, enganador. Tá me devendo R$100 faz 2 anos, e quando eu cobro ainda vai achar ruim e quer me dar aula? Eu é que tinha que dar aula para ele. Certifique-se de que o que você diz reflete o como você vive. Certifique-se de que sua conduta durante a semana lhe dá autoridade para ensinar no domingo de manhã. Senão daqui a pouco você vai ficar sozinho na sala de aula e não vai adiantar ficar murmurando, dizendo, esse povo dessa igreja não quer nada com EBD, os irmãos aqui não gostam de ensino. Eles querem coisa com EBD, eles gostam de ensino. O que eles não gostam é de ver um professor hipócrita dando aula para eles. Essa doeu, não doeu, irmão? Eu senti aqui uma dorzinha na minha espinha aqui. Portanto, nós temos uma oportunidade diante da necessidade de autenticidade. Há uma janela de oportunidade. E aí eu digo, mostre o poder do evangelho na prática cotidiana.
Você, professor, com seu casamento, com sua família, precisam ser o mais poderoso recurso audiovisual para os seus alunos. Os pedagogos agora vão à loucura. Nós falamos muito de recursos audiovisuais, mas adiante eu toco nessa tecla especificamente, mas adianto. O maior recurso audiovisual que ilustra a sua aula para os seus alunos é a sua vida, vivida corretamente. Você precisa ser um farol para os seus alunos. Há um ditado italiano que diz que professor é vela que se consome para iluminar outros. Você, professor, precisa se consumir, orando, estudando, para iluminar outros. Mas na medida que você ilumina outros, eles precisam ver a sua luz, eles precisam ver o seu brilho. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês que talvez nunca lhes disseram, e eu digo e provo na Bíblia Sagrada: vocês são estrelas. Aí de repente o silêncio paira, né? Porque a gente não está acostumado com essa história. Estrela, irmão? É estrela. Você é uma estrela. Aliás, as verdadeiras estrelas de Deus para este mundo estão aqui entre nós esta noite. Foi Paulo quem disse isso. Paulo disse: façam todas as coisas sem contendas ou murmuração, para que sejais filhos de Deus irrepreensíveis, que resplandecem como astros, como luzeiros, como estrelas de Deus para este mundo. Paulo está dizendo que nós somos estrelas. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, diga: você é uma estrela. Mas que interessante. Olha aí, eu não sou glorioso, mas sou estrela. Só quem estava ontem entendeu a piada. Você é estrela. Você é estrela. Por quê? Porque você é um luzeiro de Deus para este mundo. E assim como o navegante, sem bússola, sem GPS em alto mar, ele pode se orientar a partir da luz das estrelas, também os mundanos neste grande mar revolto da vida, não tendo referências a que seguir para bem orientar e chegar em porto seguro, eles podem olhar para mim, para você, e ver a luz de Deus resplandecendo em nós, e tomarem a direção correta, a direção da salvação e da vida eterna. Quem entende esta palavra, diga glória a Jesus. Não é pouca coisa não. Abençoar o tomador de açaí como você é uma estrela de Deus nesse mundo. Agora seja autêntico. Seja uma luz que de fato reluz, que brilha. Não seja uma lâmpada queimada. Seja um exemplo vivo de fé autêntico e amor verdadeiro. Apresente a verdade bíblica de forma relacional e vivencial. São passos para aproveitarmos a necessidade e assim suprirmos essa carência de autenticidade do mundo. Depois eu falo sobre questionamento das tradições e estruturas, que é um outro aspecto da pós-modernidade. Questionar as tradições, a validade da igreja, a validade da família patriarcal, a autoridade dos pais, o questionamento à autoridade dos pastores. Precisamos ou não de pastores? Precisamos ou não de líderes? São questionamentos próprios da pós-modernidade. Nós podemos aproveitar essa desconstrução de valores e instituições para reconstruir de forma mais profunda e biblicamente fundamentada as tradições e as estruturas conforme a Bíblia estabelece. Quando os jovens perguntam por quê, eles não estão apenas rejeitando ou se rebelando, eles estão buscando respostas. Irmãos, antigamente bastava você dizer assim: é pecado e pronto, e as pessoas acatavam e não questionavam, não era? Você dizia para o jovem: jogar bola é pecado, pronto, ele não jogava bola porque é pecado. Mas hoje, vai dizer para qualquer moço aqui: jogar bola é pecado, ele vai perguntar por que é pecado. Qual é a base escriturística para isso? E não precisamos, irmãos, não precisamos ignorar as respostas ou receber essas respostas como um ato de rebelião. Não. Se os jovens estão fazendo perguntas, que bom, eles estão fazendo perguntas. O eunuco perguntou a Filipe: afinal de contas, o profeta está falando dele aqui nesse texto ou está falando de outro? Tem professor que não gosta de aluno perguntador, né? Ah, irmão, fica querendo colocar o professor contra a parede. Você está com medo de pergunta do seu aluno? Deixa o aluno perguntar. Você se preparou? Você estudou? A pergunta do aluno não vai lhe intimidar. Nenhum professor precisa se incomodar com o aluno perguntador. Nenhum pastor precisa se incomodar com membro de igreja perguntador, questionador. Isso de alguma forma é um impulso de Deus, é o mal que Deus pega em bem. De repente ele até pode ter má intenção mesmo, pastor Josias. Ele pode até ter uma má intenção de lhe provocar, de lhe constranger, de lhe colocar contra a parede. Mas é lembrar de José nessa hora.
O mal que ele traz, Deus converte em bem. E é uma oportunidade para quê? Para você se aprofundar naquela questão, para você fazer a pesquisa que você nunca fez, para você correr para a Bíblia e para os livros que você nunca leu. Tem gente que comprou o livro aí faz 3 anos e ainda está no plástico na biblioteca. Aí Deus vai e permite um aluno perguntador em sala de aula de fazer uma pergunta bem provocadora, só para tu ir lá e tirar o plástico daquele livro e ler e aprender o que tu não tinha aprendido ainda. Eu vou orar para Jesus mandar esses alunos perguntador tudo para vocês. Jesus, manda Jesus, levanta Jesus, aluno questionador, perguntador, para as classes escola dominical, tudo dentro de Santarém. Quem diz amém? Foi um amém meio desconfiado, mas foi. Pode se preparar, que a partir de amanhã vai aparecer. Eles vão brotar feito alface na tua horta. Mas não tenha medo não, se prepare. Diga para a pessoa do seu lado, não tenha medo. Apenas se prepare para a guerra. Você se preparou? Chamou Deus para ir com você? A vitória já é garantida, porque com Cristo é vencer ou vencer. Os jovens estão perguntando, vamos responder. Querem argumentos? Vamos dar. Querem respostas mais profundas, mais sólidas? Vamos apresentar à luz da Bíblia Sagrada. Olha, irmãos, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A Igreja Assembleia de Deus, ela durante 100 anos, ela não teve a sua declaração de fé oficial. 100 anos, foi, pastor Denilson, nós passamos. Nós tínhamos um credo bem resumido, né, em 14 ou 16 artigos, que cabia em 2 páginas. E ensinamos sempre a palavra de Deus em nossas escolas dominicais, escolas de obreiro e tal. Mas nós não tínhamos um credo oficial, uma declaração, uma confissão, um documento oficial, organizado, sistematizado. Mas aí o que foi que aconteceu? Na última década, houve uma explosão no meio assembleano de calvinistas cessacionistas. E não tenho nada contra meus irmãos calvinistas sensacionistas, são meus irmãos em Cristo, se creem em Jesus como eu, vão morar no céu. É uma pena que só não vão experimentar os dons aqui, né? Por deliberada incredulidade. Mas houve um crescimento em nosso meio, não sei como foi aqui pelas bandas do Pará, mas andando pelo Brasil, conversando com muitas lideranças, eu sei que foi assim, especialmente no meio jovem. O calvinismo entrou em nosso meio e arrebatou muitos que não tinham segurança sobre o que criam, especialmente na doutrina da salvação, a soteriologia, e na doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, e ainda também a doutrina da escatologia, a doutrina das últimas coisas, porque também os pós-tribulacionistas chegaram a fazer muitos discípulos entre nós, e isso causou um incômodo muito grande em nossa igreja Assembleia de Deus no Brasil. E aí o que foi que aconteceu? Foi uma crise que gerou uma oportunidade, pastor Ivanilson, de finalmente a nossa igreja elaborar e disponibilizar a declaração de fé das Assembleias de Deus, apresentando de forma bíblica, sucinta, mas suficiente, o que nós cremos, como nós cremos, à luz da palavra de Deus. O que cremos sobre o homem, sobre os anjos, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre dons, sobre batismo nas águas, batismo do Espírito Santo, sobre a vida eterna, sobre família, porque há um capítulo lá no final da nossa declaração de fé que fala sobre família, porque também as questões culturais, sociais foram muito fortes nesses últimos anos, especialmente em razão da ideologia de gênero. Então a crise favoreceu o que, pastor Gessilei? Que nós tivéssemos um documento robusto para discipular, para doutrinar a nossa igreja, para que ela tenha melhor clareza sobre o que crê, por que crê e como crê. Então do mal Deus trouxe o bem, das trevas Deus trouxe a luz. E muitos que eu conheci, inclusive, que naquele calor do boom calvinista em nosso meio, acabaram retornando para o nosso meio, porque concluíram que de fato o Espírito Santo continua derramando dons sobre a igreja. A graça de Deus é universal e está liberada sobre todos os homens. Jesus não morreu só pelos eleitos, ele morreu pelo mundo inteiro. E a igreja não vai passar pela tribulação. Quem diz amém, irmãos? Tribulação já basta de hoje. Eu lá quero ficar aqui para ver o anticristo. A igreja não espera o anticristo, a igreja espera o Cristo, o original, o do céu, e não da Shopee. Quem crê nisso aqui, diga glória a Jesus. Agora, se por acaso há entre nós algum cessacionista que não crê na contemporaneidade dos dons, eu vou orar com imposição de mãos na sua cabeça hoje. Jesus vai lhe batizar e vai lhe encher. E se por acaso em nosso meio aqui hoje tem algum pós-tribulacionista que diga, não, a igreja vai sim passar pela tribulação, eu só tenho a dizer uma coisa para você: a gente se encontra no final da tribulação, ok?
Tu vai pelo meio, eu vou por cima. E no final da tribulação, quando Jesus descer glorioso com a igreja para estabelecer o reino milenar, eu virei com ele. E se tu tiver tido a sorte de escapar, a gente se reencontra lá. Glória a Jesus. Quem vai por cima? Quem vai por cima? Quem vai por cima? Aleluia! Então, se o povo tem dúvida, vamos tirar as dúvidas. Afinal de contas, é escola. Escola é para tirar dúvida mesmo, é para responder, é para ensinar, é para orientar. Não faz sentido o aluno chegar na escola dominical com dúvida e o professor dizer, não vou responder, não, aqui eu não... Se esse ali não é o lugar, onde é? Você pode até pedir ao aluno a paciência de esperar a lição apropriada, o momento apropriado, para não fugir do tema. Mas o que você não pode é ficar se esquivando das perguntas de seu aluno. Porque ao fazer isso, você favorece esse aspecto pós-modernista da desconfiança, do questionamento, da incredulidade. Mas quando o seu aluno traz o questionamento e você responde abrindo a Bíblia para ele e esclarecendo à luz dos profetas, dos poetas, de Cristo e dos apóstolos, aí o seu aluno vai dizer, rapaz, esse professor é bom mesmo, eu vou voltar todo domingo, porque eu sei que a dúvida que eu tiver, ele vai me esclarecer à luz da palavra de Deus. Eu sigo aí falando ainda no final da página 14 sobre a valorização da experiência e da subjetividade, que é um aspecto do pós-modernismo. Valorizar o sentir, explorar as emoções e também a subjetividade, ou seja, a particularidade de cada um, as impressões de cada um. Esse é um aspecto. O pós-modernismo valoriza o sentir e o experimentar. Isso, quando bem compreendido, pode ser um ponto de conexão com a fé cristã, que não é apenas racional, mas também vivencial. Digam comigo, a fé cristã não é apenas racional. Digam, a fé cristã não é mera teoria, não é só a doutrina, é experiência também, é vida também. Jesus disse, as palavras que vos digo são espírito e vida. Então, embora, ouçam-me, colegas professores, embora nós não possamos superestimar as emoções, porque aí é um erro, é o emocionalismo, embora nós não possamos superestimar a subjetividade, que é individual, as impressões particulares, porque há verdades que são axiomáticas, há verdades que são absolutas, há verdades que não são negociáveis e que não estão ao crivo individual. Não, por exemplo, Deus existe, isso é um fato. Não há o que discutir, não tem isso de a minha opinião, a sua opinião, eu acho, eu penso. Não tem, Deus existe, pronto. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Isso é uma verdade absoluta, não tem o que questionar nisso aqui. Não há uma questão subjetiva, é objetiva. Somente Jesus é o Salvador é uma verdade absoluta, objetiva, axiomática. Não tem o que discutir. E se você quer discutir isso, você está contrariando algo que é fundamento, é uma coluna basilar, que se você tirar, a estrutura cai. Então há verdades que são indiscutíveis, mas há pontos, há questões, há informações que podem ser submetidos ao crivo pessoal da subjetividade, de modo a permitir que o aluno se expresse, que o aluno fale, que o aluno comente, que o aluno exponha o seu pensamento, mas sempre prezando pelo fundamento das escrituras sagradas. E mais do que isso, precisamos conduzir os nossos alunos a uma experiência real com aquilo que nós estamos ensinando. Não é apenas encher a cabeça de nossos alunos de informação, não é apenas transmitir como que colocando sobre uma tábua rasa um monte de papel e documento. Nossos alunos também têm voz. Digam comigo, meu aluno também fala, ele não apenas ouve. Nós não podemos transformar a aula da escola dominical em uma palestra onde só o professor fala e os alunos apenas ouvem como plateia muda. Não, o seu aluno também traz uma bagagem de vida, o seu aluno também traz experiência de vida, o seu aluno também tem algo a contribuir. Você vai ministrar uma aula falando sobre as parábolas de Jesus, por exemplo, a parábola do pescador. O seu aluno que é pescador, tem mais experiência que você, pode contribuir para o entendimento daquela lição. Jesus vai falar a parábola do semeador e você vai ensinar isso em sala de aula. O seu aluno agricultor tem mais experiência que você sobre o tema, ele tem algo a contribuir, a ilustrar, a explicar. Então ouça o seu aluno. Em sala de aula é uma via de mão dupla. O professor fala, mas também o professor ouve. Os alunos ouvem, mas também os alunos falam, porque os alunos também são sujeitos ativos do seu próprio processo de ensino-aprendizado. Por isso, a fé cristã não é apenas teoria, ela não é apenas racional, ela é vivencial. E nós pentecostais sabemos muito bem o que é isso. Eu gosto de uma frase, por exemplo, do já falecido Dr. Gordon Fee,
foi um dos maiores teólogos assembleanos norte-americanos, e ele falava, por exemplo, sobre o dom de línguas. Ele dizia, olha, o dom de línguas, como diz Paulo, edifica quem fala, mesmo quando não há interpretação. Como é que pode algo que você fala e não entende gerar edificação? Aí o Dr. Gordon Fee diz, é porque há uma edificação espiritual que não passa pelo córtex cerebral, não é processado pelo cérebro, pela razão, ele desce direto para o espírito, para a alma. Vocês entendem, minhas irmãs? Há muita coisa que a gente precisa entender para poder ser edificado e dizer amém. Mas há muitas coisas que a gente não entende, mas a gente acolhe pela fé e a gente recebe uma edificação, uma construção espiritual. Porque Deus não é só intelecto, Deus não é só cognição, Deus não é só razão, Deus também é mistério. Eita, que agora eu entrei na veia do pregador agora, pregador itinerante. Deus é mistério, tem muita coisa que a gente não entende. Milagre não se explica. Eu não sei como Deus pode ter criado esse universo em apenas 6 dias com o poder da sua palavra, mas a Bíblia diz que assim é e assim eu creio. Eu não entendo como Deus pode ser um e ao mesmo tempo três e ao mesmo tempo um, mas eu sei que é assim, creio que é assim, vivo isso e nisso sou muito feliz para a glória de Deus. Nem Albert Einstein poderia explicar a Trindade e ninguém precisa explicar, precisa apenas receber pela fé. Dentro de você, dentro de mim mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como pode uma pessoa morar dentro da outra? Eu não sei, mas eu sei que é assim. Essa experiência, a razão não processa isso, o intelecto não processa isso, o cérebro não processa isso, e se você tentar entender isso, seus neurônios vão queimar. Antes que você possa entender a Trindade, antes que você possa entender como Jesus transformou água em vinho, antes que você possa entender como é que Deus abriu 2 paredes no meio do Mar Vermelho para o povo passar a pés enxutos, seu cérebro vai pifar, você vai sofrer um AVC e não vai entender nada. Que Deus te livre e te guarde. Então não fica queimando as pestanas com isso, deixa o mistério com Deus. Tu porém vai dando glória a Jesus, porque Ele fez, Ele faz e Ele fará muito mais. Louvado seja Deus. Então a fé cristã é experiência. Sem perder o lastro doutrinário e sem abrir mão das verdades objetivas da fé, precisamos explorar a experiência, o sentir, o emocional, o prazer. Irmão, viver com Cristo não é negar o prazer. Você nega o prazer do pecado, mas há um prazer lícito, há um prazer ordeiro, decente. Viver com Cristo é prazeroso, sim ou não? É gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, deixar meu Jesus em minha alma reinar, é gozo do céu para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem que era alegre virou crente e agora é emburrado, ele não virou crente de verdade. A mulher que era simpática virou crente, agora é uma entojada, não aceitou Jesus de verdade. O cara não tinha Jesus, era uma alegria, era uma animação, era uma empolgação, vivia nos forró da vida, vivia nos futebol, era uma zoada, era uma barulheira. Aí agora é crente, é mudo, é calado, parece que se converteu, Jesus cortou a língua dele. Diga para a pessoa do seu lado, ser crente é viver a maior emoção, a maior aventura. Ser crente é viver a alegria, é viver o prazer que não se compara com nada desta vida. Agora olha para essa, mas olha mesmo, não só fala, olha e vê se ele tem cara de quem é feliz em Jesus. Vê se essa pessoa tem cara de quem teve um encontro com Jesus Cristo. Porque todo aquele que é reencontrado por Jesus, ele já entra na comunhão com Deus em um clima de alegria. Se não vejamos Lucas capítulo 15, a parábola dos perdidos e achados. A dracma que foi perdida, quando achada, a dona de casa fez. A ovelha que estava perdida, quando o pastor a encontrou, ele fez. O filho pródigo, quando estava perdido, que voltou para casa, o pai mandou matar um boi que estava cevado e mandou preparar um banquete para oferecer. Crente gosta de festa. O povo de Deus é um povo festeiro, é um povo alegre. Dá um sorriso bem bonito aí para Jesus que eu quero ver. Não esconde a dentadura não, irmão. Vamos orar e Jesus vai mandar o recurso para tu completar esse time aí na tua boca em nome de Jesus.
Não é porque é igreja, não é porque é culto, não é porque é aula da EBD que tem que ser enfadonho, triste, pesaroso. E coloca o jovem para cantar e os jovens vão cantar: só sinto vontade de morrer. Eu virei crente para viver sentindo vontade de morrer, irmão? Vontade de morrer eu vivia sentindo quando não tinha Jesus. Agora que tem Jesus, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só... Eu vim para que todos tenham vida, e não é qualquer vida, é vida com abundância. Então nós precisamos aproveitar essas oportunidades para conduzirmos nossos alunos na aula. Na aula, explore, professor, o bom humor. Charles Spurgeon nos ensinava sobre isso na coleção de livros Lições aos Meus Alunos. Spurgeon, Inglaterra, século XIX. Ele ensinava que uma boa dose de bom humor bem administrado, na aula, no culto, é uma bênção. Você não precisa ser aquele professor sério, carrancudo. Qualquer risadazinha que os irmãos dão, irmão, está repreendido, viu, irmão? Eu não gosto de brincadeira aqui não, viu, irmão? As coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus são sérias, mas não são chatas como você. As coisas de Deus são sérias, não são abusadas nem entojadas. Mas em nome de Jesus, caia por terra todo entojo, todo mau humor. Eu li e está em Provérbios, isso está na Bíblia, né? Não é vozes da minha cabeça não, está na Bíblia. Não te associes com um homem mal-humorado, para que não acabes imitando a sua má conduta. Ei, é a Bíblia quem está dizendo para mim e para você hoje: fuja dos entojados, fuja dos mal-humorados, porque em Gálatas 5:22 está dito que o fruto do Espírito, logo depois de amor, é alegria. Só os crentes alegres, levante a mão e adore a Deus. Quem é crente tem certeza, diga amém. Quem é crente tem certeza, bate o pé. Ó, ministério infantil aí agora, EBD Kids, ó glória. Terceiro ponto, na página 15, eu tenho que avançar, já estou caminhando para vencer o meu horário. Tecnologia como aliada na educação cristã. Sim, pois a tecnologia, nós na pós-modernidade estamos vivendo essa efervescência da tecnologia. Rádio, televisão, computador, internet, aplicativos. A tecnologia, digo aí, muitas vezes vista como uma distração ou inimiga do ensino cristão, pode e deve ser usada como uma aliada estratégica. O avanço tecnológico cria janelas de oportunidades inéditas para a escola dominical e outras formas de ensino cristão. Irmãos, nós chegamos atrasados nisso porque passamos muito tempo naquele nosso jeitão meio truculento de ser, né? Nós chegamos atrasados no uso da internet, da televisão, porque demonizamos durante muitos anos. Entregamos tudo ao diabo, né? Vocês lembram da época em que o rádio era do diabo? O crente não podia ter rádio dentro de casa? Nem toca-fita. A televisão era do diabo, é a caixa preta de Satanás. Crente que comprasse televisão era disciplinado. Tem alguém aqui que foi disciplinado por ter televisão? Deixa quieto, não te revela não, em nome de Jesus. Computador então? Ah, irmão, quem é que não lembra? A gente dizia que o www, né, inicial de qualquer site, era a marca da besta. Cartão de crédito também era a marca da besta. Até um dia desse a gente chamava o Facebook de Fuxibook. Aí olha o que eu estou ensinando para você, Deus. Na necessidade, Deus vê oportunidade. Veio a pandemia. Ficamos trancados dentro de casa. E precisávamos de um mínimo de comunicação, interação e edificação. Para onde corremos? Para a internet. Para o Fuxibook, né, irmã? Aprendeu a usar o Fuxibook, não foi? Isso é do diabo, menino, larga isso. Aí agora tá tu lá todo dia. Quem te viu, quem te vê, hein? Mas não tenha vergonha não. Metamorfose, mudança. Todos nós somos sujeitos passivos de mudança. E se for para melhor, tem que mudar mesmo. A gente não pode mudar para pior, mas para melhor, tem que mudar. Tem que quebrar velhos paradigmas que não se sustentam mesmo. Não pode ficar demonizando. Nada disso era do diabo. Rádio não era do diabo, televisão não era do diabo, internet não era do diabo. Mas a gente deu para ele, ele disse: bem, não era meu, eu nem precisei pagar. Vocês estão me dando, eu recebo. E aí ele invadiu tudo isso de quê? De imundícia, de imoralidade. Mas a igreja tem que fazer o que eu chamo de redenção da tecnologia. O movimento pós-modernista é o de desconstrução.
O movimento cristão é um movimento de redenção. Digam comigo, redenção. Vamos redimir a natureza, vamos redimir ciência e tecnologia, vamos redimir os recursos que temos à nossa disposição hoje e consagrar tudo isso para uso santo do Senhor. Porque o Senhor disse: minha é a terra, o mar e tudo que neles há. Nada disso é do diabo, tudo isso pertence a Deus. O diabo é que tem incendiado o coração de pessoas ímpias para darem mau uso a essas coisas. O mau uso é que procede do diabo, mas a coisa em si não é do diabo. Irmão, o diabo usa até a Bíblia. A Bíblia é coisa ruim? Óbvio que não, é a palavra de Deus. Mas o diabo teve a sem vergonhice de citar a Bíblia para Jesus no deserto. Se tu és filho de Deus, no deserto não, já foi no templo, né? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito. O cara citou o Salmo 91, que é o salmo que vocês, minhas irmãs, mais gostam. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o diabo querendo dar uma de professor da EBD para cima de Jesus. É muito petulante, não é, meu irmão? O diabo querendo dar aula para Jesus. O diabo querendo ensinar o autor do livro a ler e interpretar o livro. Tá de brincadeira, não tá? Os teus anjos darão ordem ao teu respeito. William Shakespeare disse que até o diabo usará a Bíblia sempre que isso lhe for conveniente. Então o recurso em si, ele não é do diabo, mas o diabo pode dar mau uso a ele. Agora nós que não somos do diabo, não temos parte com ele, o que faremos? Daremos bom uso a essas coisas. Quem está comigo aqui? Permitam-me rapidinho aqui, dentro de 30 segundos. Você trouxe seu celular? Trouxe seu celular? Pega o seu celular aí, que você vai fazer algo que você ainda não fez. Pegue aí, rapidinho, pegue, não tenha vergonha não. O pregador está lhe autorizando, 30 segundos, agora seja rápido. E por favor, não vá para o WhatsApp, nem vá conferir seu Pix não, tá bom? Porque se for conferir o Pix, eu vou pedir para colocar o meu na tela, para você transferir. Pegue o seu celular. Pegou? Abra aí a sua câmera. Selfie, no modo selfie, para tirar uma foto do seu rosto. Já tem irmã ajeitando o cabelo ali. Isso, irmã. Bonita para Jesus, irmã. Quer passar um perfumezinho também? Fica à vontade. Tira uma selfie bem bonita de você aí com os irmãos aí do seu lado aí. Tira aí. Rapidinho que meu tempo está terminando. Fez a foto? Agora preste atenção. Limpou a câmera para a foto não sair feia, borrada, manchada? Limpa a câmera para sair bonitinho. Você vai pegar essa foto que você acabou de registrar e no final do culto, agora não, para você não se distrair. No final do culto, quando a reunião terminar, você vai compartilhar essa foto com uma legenda bem bonita. Você vai colocar assim, no status do seu WhatsApp, história do Facebook, do Instagram. Você vai colocar lá no seu Instagram, viu, irmã? Porque mulher crente não é para estar postando foto de biquíni não, é para postar foto de culto. Você nunca postou foto na EBD, mas só tem foto sua de biquíni lá. Mude isso, seu perfil é crente. E você também, irmão, que nunca postou foto de culto. Mas basta o seu time ganhar na Champions League ou no Mundial de Clubes, que tu vai lá fazer zoada. Te orienta, rapaz. Eu disse que não ia usar chibata, mas não tem jeito. Pois bem, você vai compartilhar essa foto bem bonita e vai dizer assim: eu estive na conferência da EBD da AD Santarém 2025 e foi uma bênção. Aí eu só vou pedir para você acrescentar lá um detalhe que é meu, mas eu quero que você coloque lá, por favor, para que demonstre unidade de propósito. Eu não sei se você vai colocar no começo, no meio ou no fim, mas você vai ter que colocar essa frase que eu vou dizer aqui agora. E vocês vão me prometer que vão colocar. Vocês vão colocar assim: apanhamos, mas gostamos. Jesus bateu com amor e nós recebemos a palavra. Brincadeira. Compartilhe essa foto que você registrou, ou vídeo, para que não se fale em outra coisa dentro de Santarém nesse final de semana, a não ser na conferência da EBD. Quem está comigo nesse propósito? Muito bem. E aí, meus irmãos, eu digo que a tecnologia, ela abre janelas de oportunidade inéditas para a escola dominical e outras formas de ensino cristão. E aí nós temos a inteligência artificial. Não se fala de outra coisa nesses últimos 2 anos, a não ser nessa querida amiga, a IA, que muita gente está demonizando, como já demonizou outrora o rádio, a televisão, a internet. Não demonize, conheça e dê bom uso. Diga para a pessoa: não demonize, conheça e dê bom uso.
E se não conhece, não critica, porque se não conhece, vai criticar o que não conhece. A inteligência artificial tem sido parceira minha. E eu já vou ler aqui com vocês, para terminar, um texto que eu preparei com auxílio da inteligência artificial. Tem me servido bastante na preparação das minhas aulas. A inteligência artificial, ela pode ser muito útil para criar planos de aulas, elaborar perguntas e atividades para engajamento em sala de aula, traduzir conteúdos complexos, explorar temas bíblicos, produzir imagens ou vídeos para você usar como recursos visuais em sala de aula. E eu digo que a IA, a inteligência artificial, especialmente os mais jovens, busquem se inteirar disso, ela não substitui o professor, mas pode multiplicar sua capacidade de ensino. E aí depois eu sigo falando sobre aplicativos, que também podem ser úteis para o ensino bíblico, para o discipulado. Vire a página comigo, por favor, eu preciso caminhar para o final. Página 16, o quarto ponto. A cultura de desconstrução como estímulo à maturidade cristã. E aí eu digo que o ambiente pós-moderno exige que o educador cristão vá além da superficialidade. Irmãos, professor de EBD tem que ser simples, sempre simples, mas nunca superficial. Digam comigo, sempre simples, mas nunca superficial. Precisamos e devemos comunicar a verdade da palavra de Deus com simplicidade e, no entanto, com profundidade, para que haja interesse, para que haja engajamento, para que haja interação, crescimento e aprofundamento das nossas raízes. Ninguém vai à EBD só para ouvir o professor falar um monte de obviedades. Ninguém vai para a EBD apenas para ouvir o professor falar coisas que ele poderia saber sem o auxílio desse professor. Nós vamos a uma escola para aprender com o professor o que não sabemos, sim ou não? Então, na nossa escola bíblica dominical, precisamos cuidar, não para reinventar a roda, não é isso. É para levar o seu aluno para as águas profundas da palavra de Deus, trazendo lições que ele sem você dificilmente saberia ou nunca saberia, mas com você ele aprende e ele vive. E aí eu falo sobre o aprofundamento do professor. O professor precisa estudar com profundidade a palavra de Deus. O professor precisa se inteirar das principais correntes ideológicas do tempo presente, acompanhar essas discussões. Pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele dizia isso, que o professor precisa, antes e acima de tudo, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, mas também acompanhar os noticiários, acompanhar a cultura, acompanhar esses conflitos que estão acontecendo no mundo. Billy Graham, evangelista do século passado, dizia que nós temos que ler a Bíblia em uma mão e o jornal na outra mão. Com isso, aquele evangelista que já dorme no Senhor estava nos ensinando que não podemos ser alienados. O professor da EBD, a professora, não pode ser uma pessoa alienada. Não sabe o que está acontecendo no mundo, não sabe dessa guerra de Israel com o Irã, não sabe sequer quem é o prefeito da cidade. Aliás, você sabe o nome do prefeito da cidade? Você sabe quem é o governador do estado? Você sabe se ele é de direita, de esquerda, de centro, de Deus, do diabo ou de ninguém? Você sabe? Não seja alienado, irmão, não seja bitolado, seja inteligente. E aliás, já que eu abri aqui uma brecha para a tecnologia, eu quero convidar vocês a seguirem a página EBD Inteligente no Instagram e no Facebook. Anota aí, por favor. Aliás, quem aqui segue o canal e as páginas EBD Inteligente? Pouca gente ainda. Eu quero pedir a você que tem Facebook, você que tem Instagram, você que acessa o YouTube. No YouTube nós comentamos toda semana as lições de jovens e de adultos. Inclusive as lições desse final de semana estão lá em nosso canal, comentadas tópico a tópico, ponto a ponto, para ajudar você, professor, a se aprofundar, sair do raso, parar de ficar molhando só a pontinha dos dedos e vir para o mar alto, onde os peixes maiores estão te esperando. Então, quando o culto terminar, você vai postar a foto, você vai seguir EBD Inteligente no Instagram, no Facebook, e vai se inscrever em nosso canal no YouTube. E quando você compartilhar essa foto no Instagram, marca a página EBD Inteligente, que eu vou repostar em nossos stories, para o Brasil e o mundo ver que Santarém não é pouca coisa não. Aleluia. Então o professor precisa ser inteligente, ele precisa estar conectado, sabendo ler o tempo em que ele está vivendo. Ele precisa desenvolver o pensamento cristão nos seus alunos, é o ponto B, que pega aí a página 16 e 17. Ou seja, ensinar o aluno a argumentar, a pensar. Às vezes eu vejo professor dizer assim: irmão, a aula da EBD não é para ter debate. Eu já vi pastores também dizendo isso, não é para ter debate na escola dominical. Eu já digo o contrário, pastor José. Eu já digo que a EBD é para ter debate. O que não pode ter é um batendo no outro.
Cadeirada aqui não, Datena, em nome de Jesus. Eu sei que tem uns Pablo Marçal que de vez em quando te irrita, mas não mete cadeirada em ninguém. Mas a EBD, a aula, o debate é um método de ensino, o confronto de ideias. Não é para um derrotar o outro. Eu tenho um pastor presidente que ele diz que convencer alguém não é derrotar os argumentos de alguém. Convencer, olha, isso aqui é teologia prática. Isso aqui não está no dicionário. É coisa que você aprende assim, né? A sabedoria popular te ensina. Ele diz que convencer é convencer, é vencer com o outro e não derrotar o outro. Eu acho isso fantástico. Quando nós debatemos, quando trocamos ideias, quando discutimos, não é para vencer o outro, não é para superar o outro, não é para derrotar, bater no peito e dizer, olha aí, não tira onda comigo não, que aqui bateu, levou, não. Quando você argumenta, é para ajudar o outro a entender a verdade e trazê-lo para o lado da verdade. E você deve fazer isso com humildade, com mansidão, com sabedoria, com inteligência, com fundamentação bíblica. Mas que há debate, há. Que há confronto de ideias, há. Claro, tudo mediado pelo professor. O professor não pode deixar a coisa correr solta. Não pode deixar os alunos só a opinião para cá, a opinião para lá. O professor tem que mediar o debate e sempre chamando os alunos para o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, tá, ok, meu irmão, você tem essa opinião, mas como você pode argumentar isso biblicamente? Tem alguma referência bíblica que você possa apresentar para essa sua ideia? Vamos conferir, porque no final das contas nós queremos não apenas opiniões, queremos saber o que Deus diz. E se a nossa opinião está alinhada com a verdade de Deus, ela deve permanecer. Se a nossa opinião não está aliada ou coordenada com a palavra de Deus, ela deve dar lugar à verdade de Deus, porque a verdade de Deus é o que sempre prevalece. Quem entende isso aqui? E aí, meus irmãos, seguem estratégias para aproveitar as oportunidades. Deixa eu chamar você, que agora eu vou terminar mesmo, que eu já estourei meu horário. Eu trouxe um anexo aí, lá na página 33. Salte comigo para lá, por favor. Com o auxílio da minha amiga IA, que eu já lhes apresentei, a inteligência artificial, eu elaborei esse texto. Eu fiz as minhas adaptações, os meus ajustes, mas eu me servi sim do ChatGPT para isso. E aí, o que foi que eu fiz aqui? Uma espécie de uma paródia do poema, uma paródia não exatamente, mas um texto inspirado no poema do Carlos Drummond de Andrade. Tinha um caminho no meio da pedra, no meio do caminho havia uma pedra. Vocês conhecem esse poema? Leia comigo, por favor, pois eu quero terminar essa minha participação já rendendo a Deus graças pela oportunidade de ter estado aqui servindo vocês ontem e hoje. Agradecer ao pastor Washington também pela gentileza de nos aceitar, pastor Josias o convite, a Michele, o Gesserley, que também tem nos tratado, pastor Ivanilson também, todos os demais companheiros aqui do ministério e vocês que pacientemente estão nos ouvindo. Acompanhe comigo a leitura, por favor, página 33. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, disse o poeta. Mas desta vez, aqui, na conferência 2025 da EBD-AD Santarém, ao invés de tropeçar, recuar ou reclamar da pedra, decidimos perguntar, e se essa pedra fosse uma oportunidade disfarçada? Com um bom humor e criatividade, vejamos como diferentes pessoas poderiam olhar para a pedra não como um obstáculo, porque no poema do Carlos Drummond, a pedra está lá como um obstáculo, como um entrave. Mas hoje aqui nós não olharemos para a pedra como um obstáculo, e sim como uma chance de transformar, construir e criar algo bom, belo e útil. Então eu trouxe alguns personagens aí para vocês. Como esses personagens olhariam para esta pedra no meio do caminho e como reagiriam, transformando a crise em oportunidade. Acompanhe a leitura comigo, começando com o pedreiro. O pedreiro olhou para a pedra, limpou o suor da testa e sorriu. Era a pedra que faltava para a sapata do muro que estou construindo bem mais à frente. E aqui está ela, de graça, nem vou precisar pagar por ela. A pedra virou parte da parede que daria proteção à casa logo ali perto. O artesão parou diante da pedra, acariciou-a como quem cumprimenta o velho amigo e disse: você não é um tropeço, é matéria-prima, já sei o que vou fazer. Martelo, formão, paciência e talento, em pouco tempo a pedra esculpida virou arte e o caminho ganhou beleza. O arquiteto também transitava por ali, viu a pedra, não tropeçou, ele visualizou. O professor tem que ser visionário, tem que ver além do que o restante viria. Vejo um monumento aqui, algo entre o moderno e o rústico, com conceito.
A pedra, então, na mão do arquiteto, virou parte de uma praça com iluminação embutida e nome importante. O caminho virou ponto turístico. O jardineiro olhou para a pedra com carinho e declarou: essa pedra cairia super bem no jardim ali do parque. Apenas colocarei um pouco de vida, flores, rosas ao redor. Então cavou, plantou flores, musgo, lavanda. A pedra virou canteiro e atrativo para muitas fotos no parque central da cidade. O poeta, diferentemente do Carlos Drummond, outro poeta com a percepção mais positiva, sentou ao lado da pedra, contemplou e disse com sabedoria peculiar: esta pedra é pausa, é metáfora da vida. Ela nos chama a desacelerar nossos passos. Ela nos ensina prudência. Assim, o poeta escreveu alguns poemas e canções. A pedra virou inspiração para deleite de muitos. A criança, um menino também passava ali pela rua. Menino subiu em cima da pedra e gargalhou para os amigos que viam em seguida: que legal! Vamos brincar de escalar a montanha? A pedra virou brinquedo e o caminho transformou-se em parquinho. Por último, o evangelista. O evangelista parou naquele caminho diante da pedra com a Bíblia em mãos e pensou: Senhor, que é essa pedra? Prova ou provisão? Olhou ao redor e viu gente transitando pelo caminho. Não perdeu tempo, pois ele é evangelista. Subiu em cima da pedra, abriu a Bíblia e já era, fez culto. A pedra virou púlpito e dali de cima o pregador evangelista pregou o seu maior sermão: Jesus, a pedra angular. Pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir. E eu finalizo terminando então, para que o nosso pastor Edenilson tenha a sua oportunidade. No epílogo eu digo: no meio do caminho tinha uma pedra, mas também tinha criatividade, talento, esperança e propósito. A pedra pode representar obstáculo, embaraço, empecilho, ou pode ser fundamento, degrau, base, brinquedo e até púlpito para um evangelista inteligente. Em educação cristã também é assim. É claro que obstáculos existem, mas Deus está nos chamando a encarar as dificuldades como oportunidades. Oportunidades de exercitarmos nossa inteligência, aperfeiçoarmos nossos talentos, testarmos novos recursos, firmarmos novas parcerias, sair da mesmice, viver coisas novas, boas e belas para a glória de Deus. Há uma pedra no meio do caminho, mas o que você fará com ela é o que realmente importa. Você pode até mesmo ser hoje um Davi nas mãos de Deus, que vai pegar essa pedra e atirar na cabeça do Golias do pós-modernismo e colocá-la ao chão para a glória de Deus, para a salvação do mundo, para a edificação da igreja. Quem recebe esta palavra diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus.